A paz de Deus a todos. Leão CCB aqui. Quero agradecer a todos que se inscreveram no canal. E também peço que compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Também curtam ele para ajudar a propagação aqui no YouTube, ok? Hoje daremos continuidade a uma análise dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, que nós já estudamos. Apresentamos uma curiosidade no último vídeo dessa playlist. Hoje nós responderemos algumas questões e também faremos uma análise, né, de alguns conceitos que nós conseguimos já observar nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, né? Bem, começamos aí respondendo essa pergunta: por que parece que temos duas histórias da criação em Gênesis 2? Isso é uma pergunta que surge quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. Vamos procurar responder aí essa pergunta. A ideia que defenderemos aqui é a complementaridade das narrativas, ok? Então, Gênesis 1 apresenta uma visão geral da criação em 6 dias, focando na ordem e na grandiosidade dos cosmos. Enquanto Gênesis 2 oferece uma perspectiva mais detalhada da criação do homem e da mulher, focando na relação entre Deus e a humanidade. Então, lida em conjunto. Só um minuto aqui. Caiu aqui o meu. Lida em conjunto, as duas histórias fornecem uma visão completa da criação, desde a criação do universo até a criação da humanidade à imagem de Deus, ok? Então, respondendo essa questão que pode surgir aí. Bem, outra coisa que temos que analisar, né, é o livre-arbítrio dado ao homem em Gênesis 2. Bem, tudo que eu falar está resumido nos tópicos que está aparecendo aí na tela de vocês, ok? Então, o livre-arbítrio dado ao homem em Gênesis 2 enfatiza a capacidade do ser humano de fazer escolhas morais significativas. Deus concedeu aos seres humanos o livre-arbítrio para que pudessem decidir por si mesmos entre obedecer ou desobedecer a Ele, ao Eterno. Essa liberdade de escolha é considerada, né, um aspecto fundamental do relacionamento entre Deus e o homem, permitindo que pessoas façam escolhas genuínas e responsáveis, né? Nós não somos um robô, né? Deus deu o livre-arbítrio para nós. Então, na narrativa de Gênesis 2, vemos Deus dando a Adão e Eva a liberdade de escolher entre obedecer a sua ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou desobedecer. A escolha de desobedecer resulta na entrada no pecado no mundo e nas consequências dessa queda. Essa liberdade de escolha não significa que o homem é totalmente dependente de Deus. Não é isso que nós estamos querendo defender aqui. Mas sim que ele é responsável por suas escolhas diante de Deus. Então, o homem é responsável pelas suas escolhas. Deus deu essa capacidade a ele. Então, portanto, o livre-arbítrio dado ao homem em Gênesis 2 é uma expressão do amor e da soberania de Deus, que Deus concede isso a gente. Então, Deus, ele deseja... o meu rascunho aqui está vivo. Oxe, é que eu tenho um rascunho antes de fazer coloco no celular aqui, vou lendo para não cometer erros, né? Também lembrar do que eu iria falar no vídeo, né? Então, Deus, ele deseja um relacionamento genuíno com suas criaturas, né? Baseado na liberdade de escolha e na responsabilidade moral, ok? Então, nós temos aí esse conceito de livre-arbítrio já logo nos primeiros capítulos da Bíblia, né?
Agora, outra coisa a ser citada é a Trindade nesses dois primeiros capítulos de Gênesis. Lembrando que aqui somos cristãos, então vamos interpretar de acordo com a visão cristã, ok? Existem outras interpretações, aí cabe o debate, qual que é correto, qual que não é, mas não é o foco aqui desse vídeo. O foco aqui do vídeo é um estudo baseado nos conceitos cristãos. Então, interpretando o Gênesis 1 e 2 à luz da Trindade, nós temos elementos que sugerem a presença da Trindade no relato da criação, como a linguagem usada para descrever Deus como nós, né? Ele usa essa linguagem nós em Gênesis 1, verso 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então, você tem esse uso dessa linguagem aí que nos dá a entender aí, são elementos que sugerem aí a presença da Trindade. Isso indica também a presença de múltiplas pessoas divinas na criação, né, que mais tarde a gente vai conhecer como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bem, quais outros indícios nós temos ali da Trindade? Os termos que são utilizados. Bem, temos o termo princípio, que se você ler João capítulo 1, verso 1, esse termo princípio, o apóstolo João utiliza esse termo como uma referência a Jesus Cristo, especialmente quando consideramos esse verso aí que eu acabei de citar, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, nesse versículo, o princípio refere-se ao verbo que é identificado como Jesus Cristo. Então, assim, nós temos as seguintes referências. No princípio, Gênesis 1, uma referência a Jesus Cristo, como mencionado aí em João capítulo 1, verso 1. Deus criou os céus e a terra, uma ação do Pai. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1, verso 2. Uma referência ao Espírito Santo. Então, no princípio, Deus Filho, né? Deus criou os céus e a terra, Deus Pai, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Deus Espírito Santo. Assim, reconhecemos aí a atuação conjunta das três pessoas da Trindade na obra da criação. Então, que Deus abençoe a todos. Peço novamente que se inscrevam aí no canal, nos ajude aí a propagar a palavra de Deus e o conhecimento sobre a Bíblia.